Estamos ao vivo, minha gente, nessa quinta-feira. Boa noite, Instagram. Boa noite para todos que estão comigo ao vivo ou que virão no gravado. Vou dar aqui alguns segundos, minutos, para que a gente possa se encontrar. Oi, Lu, que saudade de você! Dali, boa noite, tudo bem? Oi, Celinha, boa noite, meus amores. Sheila Pino, senhor Lauro também, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que alegria estar aqui com vocês em mais um encontro, mais uma live de perguntas e respostas, perguntas que eu selecionei algumas aqui para que a gente tenha uma prosa boa nessa noite, né? Oi, Júnior, boa noite, Pri, que delícia vocês, uma ótima noite, Fabi, boa noite para todo mundo, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou lembrar vocês, para quem estava com saudade da maratona, a maratona tá aí do dia 6 ao dia 9 de julho. Vamos, 4 dias intensos de muita informação, de muito conteúdo, de muita possibilidade de transformação em toda e qualquer área da sua vida aí, financeira, relacionamento e saúde. Para quem já participou de uma maratona comigo de reprogramação mental e de crenças, sabe do que eu estou dizendo, não tem escassez de informação, porque isso é para mim um grande valor. Então, bora para a maratona do dia 6 ao dia 9, mas antes da maratona, vamos voltar para a presença? Vamos voltar pro agora? Oi, Má, boa noite, Salete, minha gente, que delícia ver vocês aqui. Amo maratonas, né, Fabi? Eu também. Delícia encontrar com vocês, então... No dia 6 ao dia 9, a gente tá junto nessa maratona. Oi, Cris, boa noite para todos vocês. Que delícia! Então vamos começar, porque tem muito conteúdo através das perguntas que vocês me fazem e eu fui selecionando aquelas que mais se repetiam, né? Que mais se repetem para que a gente possa abordar aqui numa mesma live o máximo de informações para que depois vocês coloquem em prática, certo? Como eu sempre falo, para quem já me acompanha, 5 horas, Celinha! Minha meta são 5 horas ao vivo direto, bora! Oi, Dé, boa noite! Então, para quem já me acompanha, para quem já me conhece, já sabe da minha paixão sobre reprogramação de crenças, que é um processo, certo? Independente da área, a gente tem um software aqui, que esse software faz com que a gente pense, sinta, se comunique, se comporte. E de acordo com a transformação desse software aqui, é só uma analogia, né, minha gente? A gente transforma toda essa, entre aspas, máquina, certo? Então, para quem já me acompanha, papel e caneta aí para que vocês aprendam, sim, tem informação que a gente precisa captar, recebe da Camila ou recebe de uma pessoa e a gente precisa colocar em prática. Porque é nesse movimento, nessa aceleração, muitas vezes, que a gente transforma uma realidade, um resultado. Certo? Débora tá aí para comprovar isso, né? Daí tantos outros descrençantes. Gente, vocês são demais. Vocês têm um monte de informação lá no portal e estão aqui. Gratidão a todos vocês, meus alunos, porque se vocês não estivessem aí, não faria sentido eu estar aqui. Não só alunos que estão lá no portal Descrençar, mas vocês que acreditam no meu trabalho, que confiam na minha paixão e na minha missão, que é levar a reprogramação de crenças, porque mais do que levar a reprogramação de crenças, de uma mensagem que eu sentia lá em 2013, que eu nem sabia direito o que era e precisou doer muito em mim para que eu pudesse levar isso para o mundo, porque sim, hoje eu, senhor Lauro, nossa equipe de Descrençar, estamos sim avançando cada vez mais, essa é a nossa grande missão. E vocês acreditam, e vocês estão aqui, então tudo faz sentido a partir disso. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Oi, Ju, muita expectativa! Ei, que delícia! Então, bora lá! Já falei sobre a nossa maratona do dia 6 ao dia 9 e quero dar um recado importante para essa nossa live, que é a seguinte: preparados? Porque é choque descrençar, tá? Não você, alguns momentos eu até sou, né? Algumas pessoas me dizem assim, Camila, você é tão boazinha, eu não quero ser boazinha. Eu quero entregar aí consciência para vocês. Eu quero que vocês transformem a realidade de vocês. A partir do que eu comecei na dor a fazer em movimento para transformar. Então essa nossa live vai ter alguns momentos de choque e descrençar. Então segura aí. Se você receber de mim uma informação que bata um pouco em você, tenha certeza que é um choque e que já começou a mudança. Certo? Então vamos lá.
Oi, minha coisa linda, Maria tá aí, não acredito que minha sobrinha está aqui. Má, meu beijo pra você. Oi, Saminha, boa noite. Minha gente, se eu ficar olhando aqui no chat, eu não entrego o que eu preparei. Então, vou me focar aqui na entrega de conteúdo. Você também, que já me conhece, sabe que eu não vou olhar aqui no chat agora. Eu vou olhar nessa entrega e depois eu volto pra cá. Quero poder entregar tudo o que eu preparei pra vocês hoje e assim será. Vamos lá. Primeira pergunta que eu recebi. Prestem bastante atenção. Como soltar a culpa de ter deixado a minha filha e viver a minha vida no interior? Há 6 anos eu não tenho contato com ela. Vamos entender primeiro aqui uma coisa, minha gente? O que é a culpa? O que é essa culpa? Né? Culpa que vem como forma de um sentimento quando eu denomino, porque enquanto eu não denomino é uma emoção, né? Vem como um grande raio, uma grande reação fisiológica muitas vezes, né? Que me traz até mudança da fisionomia, mudança da minha postura, qualquer que seja a emoção. Só diferencia a reação fisiológica, a reação física. E quando eu dou um nome para essa emoção, a gente tem um sentimento, né? Então, o que é essa culpa que vem através de um sentir, né? Eu sinto algo que é desconfortável. Primeiro, essa culpa ela só existe porque por trás dela existe uma crença, a crença de algo que eu interpreto que fiz ou deixei de fazer tá errado. Quando eu lá pequenininha aprendi que se eu fosse uma boa menina, eu receberia, por exemplo, o presente do Papai Noel. Eu receberia um elogio da professora, passaria de ano, por exemplo. E se eu não fosse essa boa menina, eu ia ter um castigo. Deus não ia gostar mais de mim, a vida ia me castigar, os meus pais iam XPTO, meus professores e por aí vai. Ou seja, eu comecei a interpretar que existe algo que eu faço de positivo e eu recebo um elogio e eu recebo um presente do Papai Noel, ou existe algo que eu não posso fazer, porque se eu faço é errado. Então, essa crença que não fica lá na infância, ela vai nos acompanhando e quando eu acredito que fiz algo de errado, opa, essa culpa que me gera um sentir, traz junto dela 2 elementos, anotem aí. Primeiro, castigo. Culpa está diretamente associado a algo ruim vai me acontecer. Eu não aprendi que existe uma lei no universo chamada lei de causa e efeito. Lei da semeadura, popularmente dizendo. Então, aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu não estudo, eu não passo de ano. Se eu não me alimento direito, vai faltar, por exemplo, muitas vitaminas no meu corpo. Se eu não falo a verdade, muitas vezes isso vai me ser cobrado de um filho, de um parceiro, de um sócio, de um cliente. Então, lei de causa e efeito, que lá no meu passado, agora vocês têm consciência e podem ensinar os filhos de vocês dessa maneira. Então, só que lá no passado eu entendi que qualquer coisa errada do que era certo, ou saindo do prumo do que eu acreditava que era certo, o que eu acredito ainda que é certo, faz com que eu tenha medo de ser castigada. Logo, isso me gera um sentimento de culpa, sentimento de que eu fiz ou deixei de fazer, como eu falei, alguma coisa errada. Outro elemento importante que a gente precisa compreender nesse sentimento, vitimização. E aí eu vou para um parênteses aqui, eu quero que você reflita, não só você que me escreveu, e que coragem de sentar na frente do celular ou do computador e me escrever. Camila, abandonei o meu filho ou minha filha há 6 anos, fui viver minha vida, porque isso para muitas pessoas é interpretado como errado. Existe uma crença por trás de que pai e mãe precisam estar ali com o filho, não tenho que dizer se é certo ou que é errado. É só uma verdade, é só uma interpretação de alguns seres, certo? Muito bem. Quando eu olho para essa culpa, olho para o contexto, abandonei a minha filha, certo? Eu preciso me perguntar, eu continuo me abandonando? Eu continuo abandonando a minha filha? Eu continuo abandonando o meu trabalho? Eu continuo, por exemplo, fazendo igual? Porque pode ser que mesmo sentindo culpa, essa é a única forma que eu sei lidar. O único sentimento que já me acompanha há muitos e muitos anos é a culpa. Então é mais fácil eu continuar repetindo, muitas vezes por falta de consciência, porque eu já estou tão entranhada, esse sentimento está tão entranhado em mim,
Eu já vi, ouvi e experienciei várias vezes a mesma cena, o mesmo contexto, que eu quero repetir. Então, eu estou num papel de vítima da vida que me faz repetir o mesmo processo. Esse é um caminho. Não tá certo ou não tá errado? Existem vários caminhos e é isso que eu trago para vocês numa live, num vídeo, mais consciência para escolhas de vocês para determinado caminho. Muito bem, Camila, eu continuo repetindo isso. Ou, não, Camila, eu não continuo mais repetindo isso, eu não quero mais isso. Quando você que sente essa culpa por acreditar que fez algo errado no passado, independente do que seja, quando você olha para aquilo que você interpreta como errado, se faça a seguinte pergunta: eu faria isso exatamente igual agora? Reflete aí, descrençante. Eu faria exatamente igual se fosse agora para eu repetir o mesmo comportamento? Já já eu vou olhar aqui no chat, tá bom, minha gente? Eu faria igual? Porque se a sua resposta diante de uma culpa do que aconteceu lá no passado for não, eu não faria, opa, já tem consciência modificada. Já tem mudança, inclusive, de interpretação sobre um contexto. Eu não faria. E agora é a hora de você comparar que a sua consciência, naquele momento, só podia fazer daquela maneira. Para você não se autoflagelar. Esse é o primeiro movimento, diante de tantos outros que eu já vou falar. Mas eu não preciso continuar me autoflagelando. Isso começa através da consciência. Se eu olho para o passado e digo, não, eu não faria mais isso. Se fosse agora, eu não faria mais. A sua consciência daquele passado já não corresponde com a consciência desse presente. E aí você precisa pensar outra coisa. Quando a gente fala de culpa, então a gente está falando de castigo e de vitimização, eu preciso imediatamente pensar em autorresponsabilidade. Exclui esse vitimização, pecado, culpa, enfim, né? Quanto mais consciência, mais movimentos. Não é castigo, não é vitimização, não é culpa, é autorresponsabilidade, porque existe uma lei de causa e efeito. Tá trazendo mais consciências para vocês, minha gente? Prestem bastante atenção nisso, eu quero trazer isso. Porque a partir do momento que eu começo a abrir uma brechinha que seja para uma possibilidade de olhar diferente, eu já começo a ressignificar o que aconteceu. Eu começo a dar um novo significado ao que, por exemplo, eu acho que é errado. Não é para de falar para você que, por exemplo, você fez um grande pecado. Você agora vai assumir uma responsabilidade diante daquilo que a sua consciência no presente não faria mais. Esse é um ponto. Segundo ponto importante. Seja empático com você. A gente aprende tanto, meu filho mesmo, o mais velho, ele tá, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, pra quem já me acompanha, ele tava fazendo um trabalho sobre empatia, né? E um trabalho com grupos e que ele precisava exercitar a empatia. E até aquele momento, minha gente, a empatia pra ele era a mesma coisa que simpatia, né? Então eu sou simpático, sou legal com todo mundo. E a gente começa a aprender socialmente que ser empático é legal com os outros. E é mais do que legal. Me colocar no papel de todo e qualquer ser humano me conecta com esse ser humano. Agora, quando a gente tem que ser empático com a gente parece que esquece, não é não? A gente não entende, a gente não se permite ser empático conosco. A gente acha que tem que ser tudo a ferro e fogo, que eu preciso me autoflagelar. Então, seja empático com você depois de todo esse movimento que eu tô te fazendo percorrer comigo. E aí comece a se perguntar, o que é que eu preciso aprender com isso que eu fiz ou com isso que aconteceu? Cabe nesse momento uma ação? Eu posso, por exemplo, me aproximar dessa filha? Eu posso, por exemplo, fazer um movimento de perdoar ou de me perdoar? Cabe uma ação aqui nesse contexto? O que é que eu posso fazer? Então, depois de me perguntar o que é que eu preciso aprender com essa situação, eu posso me perguntar, cabe uma ação aqui? O que é que eu posso agir? Como eu posso agir? Eu posso procurar essa filha? Eu posso procurar esse marido, ex-marido? Esse sócio, esse cliente, esses filhos? Eu posso ir fazer alguma coisa? Se pergunte aí, descrençante.
Existe uma ação? Esse é um ponto importante. E depois, para a gente fechar esse ciclo, diante de um cerne, de um centro que é a culpa, agradeça. Nunca deixe de agradecer, independente do que tenha acontecido. Porque, muito provavelmente, foi porque aquela causa aconteceu que hoje você está tendo mais consciência. Que hoje, por exemplo, você está buscando fazer diferente. Foi aquele contexto, aquele abandono, aquela cena na sua história que te fez, muitas vezes, através de muito sofrimento, buscar a felicidade, buscar mais consciência, buscar se perdoar e perdoar o outro. Então, sempre agradeça. Combinado? Vamos para a segunda pergunta, senão eu vou ficar aqui falando dessa. Olha lá, tem um pouco a ver com a primeira pergunta que eu fiz. Como reverter a crença de não merecimento? Essa é uma pergunta que eu costumo receber, inclusive tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo aqui no IGTV também. A gente não reverte uma crença, a gente substitui. Vamos compreender dessa maneira, né? Às vezes eu vejo pessoas, Camila, como é que eu excluo, por exemplo, essa crença? Não, eu não excluo, eu substituo. Porque nada pode ser apagado, nem memória, nem crença. Eu tenho isso como possibilidade, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso pensar da maneira que eu quiser, eu posso sentir da maneira que eu quiser. Eu posso agir da maneira que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio para isso. Me foi doado a partir de de uma imensidão de amor, né? Muito bem. Como é que então eu reverto essa crença de não merecimento como está nessa pergunta? Compreenda o seguinte, descrençante, toda crença de não merecimento, como eu conto num dos vídeos, né? Eu tinha uma mentoranda que estava diante de um prato de camarão num jantar de trabalho. E ela se sentiu tão culpada diante daquele prato que era como se ela estivesse dizendo assim, não, eu não quero isso, fecha esse fluxo, eu não mereço camarão. Por quê? Porque tem muita gente que não tem o que comer. Só que quando eu começo nesse pensamento, preste bastante atenção, uma crença de não merecimento tem a ver de novo com o sentimento de culpa. Culpa porque eu, de forma inconsciente ou consciente, acredito que fiz algo no passado e que preciso pagar. Eu não sou merecedora de ter coisas boas. Tem tantas pessoas sofrendo, como é que eu posso ser feliz? Essa era uma das crenças que eu tinha também. Então, está muito associado à culpa. Só que quando eu rejeito esse prato de camarão, suculento e delicioso, primeiro eu estou sendo ingrata com aquele prato de camarão. Segundo, eu estou fazendo parte do problema e não da solução. Porque quando eu tenho um prato de camarão, quando eu tenho um abrigo, uma casa, um lugar quentinho para morar, para dormir, quando eu tenho água no meu banheiro, quando eu tenho um relacionamento saudável, quando eu tenho saúde, eu posso me movimentar em direção do todo, de mais seres. Eu posso contribuir mais. Então, quando eu sou ingrata diante de um prato de camarão, e essa ingratidão, entenda, descrençante, muitas vezes é de forma inconsciente, né? Eu não sei o que acontece aqui comigo, Camila. Eu tenho um sentimento aqui de desconforto. Parece que não, eu não posso, eu não mereço isso, né? Até que eu consiga compreender, até que eu comece a compreender esses meus movimentos, que não estão fora, faz parte de mim. Então, eu começo a compreender e começo a fazer alguns movimentos de além de mais consciência, a começar a agradecer por isso, escolhendo fazer parte da solução. Normalmente, minha gente, quando uma pessoa tem uma crença de não merecimento, quando sente culpa por ter ou por ser, essa pessoa normalmente, ela acredita que vai faltar para mais pessoas. É como se ela tivesse um único cobertor e que se ela puxar o cobertor para perto aqui, o pé vai ficar desencapado, o pé vai ficar descoberto. É como se ela se recebesse o prato de camarão, alguém ia ficar sem, mas o outro tem um processo necessário de consciência e de evolução. Tem um processo, inclusive, de escolher o próprio pack. Lembra o que é pack? Muitas vezes a partir de muita dor, por faltar o camarão, por faltar um abrigo, por faltar uma relação, que ela começa a se movimentar para ter. E já vou falar disso porque vem de um desejo. É tudo tão perfeito, né?
Então, quando eu começo a acreditar, por ter uma crença de que se tem para mim não tem para o outro, eu estou na escassez. Eu fecho o meu fluxo de receber mais. E eu preciso de consciência primeiro. Eu preciso compreender que eu estou num universo, ele não é escasso. A escassez, ela está no meu condicionamento, no que eu aprendi no meu passado, no que eu via, ouvia e experienciava. E quando eu começo a fazer um movimento de abertura, de aceitação do prato de camarão ou de qualquer coisa que nesse momento eu tenho, e isso vem a gratidão, eu começo a perceber que eu tenho valor, inclusive, para tendo e sendo entregar para o outro. Compreendem isso, minha gente? Então, crença de não merecimento está ligado à culpa. E quando eu tenho esse sentimento de culpa e não agradeço, por exemplo, eu começo a fazer parte do problema e não da solução. Eu tenho uma crença de que vai faltar para todo mundo. Então, eu preciso rejeitar e de forma inconsciente eu começo a fechar o fluxo nas relações, na própria saúde, nas finanças e por aí vai, tá? Então, gratidão o tempo inteiro. Diga pra você, ó, como eu adoro a Timo. Eita, que tem um botão aberto aqui, mas vamos lá. Ó, bato na Timo entre a minha clavícula e meu coração, eu vou encontrar um meio aqui, e na minha glândula Timo, que é puro amor, que eu, quando digo quem sou eu aponto para mim, eu sou. E aí eu bato aqui na minha Timo e digo, por exemplo, quando eu estou nesse sentimento de culpa, nessa crença de não merecimento, diga para você de olhos fechados, depois de uma respiração, para baixar essa frequência cerebral de muita informação elétrica dos pensamentos, para que você baixe a resistência da consciência. E comece, então, a dar vazão a esse sentimento. Deixa vir, entra em contato, traz esse sentimento, mas não é para você permanecer, é para você se perdoar, é para você dar vazão a essa energia, porque esse sentimento que a gente não segura, eu não seguro como a minha garrafinha aqui, ele é uma energia que eu sinto, mas que eu não pego, que tem uma vibração, eu deixo ter vazão. Então, através de consciência, através de movimentos com o meu próprio corpo, eu dou vazão a esse sentimento de culpa. E volto, através da própria consciência, a agradecer cada vez mais a tudo que eu já sou, a tudo que eu já tenho. Vamos para a próxima, minha gente. Temos muito trabalho por aqui. Como entender, Camila, a diferença entre pensamento e desejo? Posso entender que pensamentos vêm da cabeça e desejo passa pelo coração? Se for um pensamento ruim, eu posso mais facilmente eliminá-los? E se o desejo for ruim, como eliminá-los? Então vamos lá, ó. Primeiro ponto. Pensamento, a gente está falando de mente, a gente está falando de córtex, a gente está falando de razão, de racionalização, certo? Quando eu falo de desejo, primeiro, de novo, vem um sentir. Depois eu até posso passar para o cabeção. Através de um eu quero, eu desejo. E eu sou capaz até de escrever o que eu desejo. Quando vocês que me acompanham sabem que quando a gente começa um processo de diagnóstico das nossas crenças, e isso é constante, eu preciso partir de um ponto, a partir de uma meta, a partir de uma intenção, a partir de um desejo, a partir de um sonho, seja lá o nome que você queira dar. Porque tem pessoas que eu conheço que dizem, Camila, eu não consigo nem escutar o nome de meta. Porque eu tinha que bater meta no banco e eu não faço mais parte desse contexto, eu sofri demais lá, não tem problema. Não precisa chamar de meta, chame de desejo. Então, esse desejo, depois de um sentir, vai para o cabeção. Né? Então, podemos sim separar, mas depois a gente pode unir também. E aí ela pergunta, se for um pensamento ruim, eu posso mais facilmente eliminá-los? De novo, a gente não elimina pensamento ruim. A gente começa a tomar consciência sobre ele sem reprimir, porque se eu reprimo, eu mando para a sombra. E vai vir pulsante em outro contexto, em uma outra situação da minha vida, certo? Mas também, a partir desse pensamento, entre aspas, negativo, eu posso me perguntar, se ele é recorrente, mais ainda eu preciso de consciência. O que esse pensamento está querendo me dizer sobre mim? Porque não existe pensamento negativo, existe uma forma de interpretar. Interpretar a mim mesma, a minha capacidade, o meu não merecimento. Interpretar o dinheiro, interpretar um homem, interpretar uma mulher, interpretar uma live. Interpretar uma relação. Interpretar uma voz da Camila, não é assim? Então, o que esse pensamento diz sobre mim?
Às vezes, você não está, por exemplo, com pensamentos negativos, você está só cansado, cansada. Você está exausto. E você precisa parar um pouquinho e descansar, por exemplo. Meditar, por exemplo. E aí ela fala do desejo também. E se o desejo for ruim? Não existe desejo ruim. Inclusive tem pessoas, minha gente, que acreditam que desejo é um egoísmo. Tem vergonha de desejar. E eu entendo que, por exemplo, dentro do budismo, ele ensina o seguinte: a gente precisa matar o desejo. E quando a gente chega no nível de iluminação, a gente já nem precisa mais do desejo. A gente já não sente mesmo. A gente já transcendeu. Mas até que a gente chegue nessa iluminação, essa é uma crença minha, e não tem certo e não tem errado, e eu respeito todas as crenças, né? Eu desejo. O Neville Goddard diz o seguinte: o desejo, aquele desejo ardente, sabe quando você sente a vida? Aquele desejo que você quer de verdade? E a partir desse desejo de querer de verdade, você decide. Isso já é a realização, já é a concretização. O Neville diz que esse desejo é o sinal de que isso que você deseja ardentemente já existe no mundo sutil. A Esther Hicks, que canaliza a consciência dos Abraham, diz o seguinte: primeiro está no vórtex. É o mesmo que o Neville diz desse mundo sutil. Está no mental. E para lá eu posso ir a todo tempo. Teve uma descrençante que eu acompanhei de forma mais próxima na mentoria individual, e ela dizia o seguinte: Camila, a minha área profissional tá um caos. E eu quero muito um relacionamento amoroso. E a hora que eu tenho mais paz, mais tranquilidade, é quando eu fecho os meus olhos e eu fico lá naquele mundo com o meu amor. É como se aquele mundo, mesmo que os meus 5 sentidos não toquem, se eu não sinto, se eu não vejo, se eu não ouço, se eu não falho com o meu amor, mas eu tenho tanta certeza de que ele já existe e já está me procurando. Então ela não tinha crenças de relacionamento. Ela estava num processo de uma carga bem densa, bem tensa no trabalho e que estava influenciando, claro, outras áreas da vida dela. Mas ela fechava os olhos porque o melhor lugar para ela era lá dentro, era nesse vórtex, era nesse mundo sutil, nesse mundo mental. Então, o meu desejo ardente é como se eu estivesse recebendo uma mensagem de Deus, dessa inteligência divina, dessa consciência maior que tudo é, que tudo sabe, que tudo conduz. Já existe para você, Camila. Não existe crença, então, da Camila, crença que limita a Camila de receber isso. Certo? Então não existe desejo ruim. O desejo, inclusive, é o primeiro passo para que eu possa me movimentar, primeiro, diagnosticando se tem crenças que me limitam a chegar lá, né? E depois me movimentando para chegar lá. Então o desejo é o primeiro passo para que eu possa materializar, tá bom? Então vamos lá, continuemos. Deixa eu só tomar uma água aqui, minha gente, eu já vou falar com vocês. Cadê você, Lauro? Senhor Luiz, eu não acredito que você está aqui. Meu amigo, que delícia! Que coisa boa, minha gente. Deixa eu me concentrar aqui, daqui a pouco eu volto para o chat. Bom, outra pergunta. Já identifiquei uma crença definindo uma meta. Foco somente no PEC, sem dispersar. Que belezinha, né? Provavelmente já conheça o PEC, já conheça o descrençar, né, minha gente? Então vamos lá. A meta, para que serve a meta? A meta serve como um grande destino, um grande GPS, né? Algo que eu quero, para que eu possa diagnosticar o meu PEC. O que é o PEC, para quem não conhece? Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Quando eu comecei a me movimentar lá em 2013, 2014, diante de todas as áreas destruídas da minha vida, para quem conhece a minha história sabe disso. Relacionamento, já estava no meu 2º casamento. Dívidas era o que mais crescia. 4 antidepressivos, né? E eu queria uma resposta rápida. Eu queria, assim, um remédio que eu tomasse agora, fosse tirar uma soneca e tudo tivesse resolvido na minha vida. Como se todos esses desafios tivessem sido criados assim, num passe de mágica, né? Como se eu não tivesse postergado, se eu não tivesse procrastinado, como se eu não tivesse sem consciência alguma, minha gente, sem consciência alguma,
sempre vibrando, por exemplo, escassez, julgamento e lá por aí vai. Aí eu queria, quando saí da indústria, eu queria uma pílula mágica que fizesse tudo acabar, tudo se transformar, e não é assim que as coisas funcionam. Algumas questões a gente consegue, quando não tem crenças limitantes, a gente consegue materializar de forma muito mais rápida, né? Como eu ensino. Outras não, são muito mais profundos. E quando eu sempre falo, descrençar, minha gente, ele não é raso. E eu falo isso com muito orgulho, porque ele não está na superficialidade, ele vai nas profundezas da existência de um ser humano, com todo o seu PEC, com todo o seu pensar, com todo o seu sentir, com todo o seu comunicar que tem vibração e com todo o seu comportamento, né? Mas aí, quando eu defino uma meta, eu começo a fazer um diagnóstico do meu PEC. O PEC traduz as minhas crenças. Então, eu quero, por exemplo, materializar um relacionamento amoroso. Beleza, tá tudo certo. Agora, existem crenças em forma de pensamento? Existem crenças em forma de emoção? Pensamento, minha gente, quando eu tenho uma crença consciente, eu consigo pensar, consigo comunicar, consigo pegar um papel e escrever a minha crença. Por exemplo, eu não consigo ser amada por ninguém. Se eu tenho esse pensamento, se eu comunico isso, se eu sou capaz de escrever essa crença, ela é uma crença mais superficial, ela é uma crença consciente, tudo bem? Quando eu emocionalizo, por isso PEC, por isso a letrinha E de emoção, quando eu sinto, eu tô numa profundeza, eu tô numa crença mais inconsciente, mais raiz, como muita gente fala. Né? Então, quando eu defino a minha meta e eu faço o diagnóstico do meu PEC, eu preciso sim ficar presente para o meu PEC. Eu preciso saber o que eu penso, o que eu emocionalizo, o que eu comunico e como eu me comporto, né? Só que, quando eu tenho certeza que a minha crença inconsciente ou a minha crença consciente já não é um impeditivo para a minha meta, quando eu tenho certeza de que isso vai acontecer, quando não existe mais resistência, ou quando já se materializa na minha vida. Se não se materializou, Camila, existem dois tempos, o nosso cronológico, Cronos, e o Kairos. Existe o tempo quântico, o tempo de Deus, o tempo das sincronicidades, do melhor acontecer, do que aquilo que a inteligência divina sabe que inclusive é melhor pro todo, não só pro meu ego, não só para mim. E quando tá muito doloroso, quando tá doendo demais, muitas vezes é isso que me faz me movimentar para chegar lá, para chegar na meta. Porque se tivesse tudo tranquilo, relax, eu ia estar numa praia, recebendo água de coco na boquinha, sem me movimentar, sem ser os meus olhos, sem ser os meus ouvidos, sem ser as bocas, uma só que a gente tem, sem a boca ou sem os movimentos para um todo. Certo? Então, quando eu, a partir do diagnóstico do meu PEC, olhando para minha meta, tenho certeza que isso vai se materializar, vai acontecer, eu já não tenho mais resistência, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Não existe mais crença limitante. Então, sim, eu tenho que olhar para a meta. E sim, eu tenho que ficar presente para o PEC, para não deixar aquilo que é mais forte, que é o meu sentimento, que tem uma potência na materialização, fazer com que eu me afaste o tempo todo da minha meta. Porque uma coisa é querer racionalmente, conscientemente. Outra coisa é eu sentir que ela é para mim, que eu vou conseguir, que eu mereço, que eu sou capaz. Isso tem uma distância muito grande e a gente vai falar muito disso na maratona, do dia 6 ao dia 9, minha gente. Vamos para outra pergunta que quase que se completa ou se ajusta a essa última pergunta, né? A pessoa me diz o seguinte: se eu penso na minha meta todos os dias, e às vezes 2 vezes ao dia, isso não atrapalha o tal do soltar? O que é que eu sinto quando eu olho para a meta? Eu tenho confiança nela? Eu tenho confiança em mim? Eu me sinto merecedor? Eu me sinto capaz de alcançar essa meta? Eu posso olhar 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes a minha meta, desde que não haja resistência. Eu sim preciso olhar para essa meta para que eu faça um trabalho interno de, por exemplo, soltar a resistência, soltar a ansiedade, soltar o sentimento negativo contra a meta, por conta de uma culpa, por exemplo,
por conta de uma crença de não merecimento, por exemplo. Então, sim, eu preciso olhar para a meta, eu preciso identificar o meu PEC, eu preciso vigiar o meu pensar, o meu sentir, o meu comunicar e o meu me comportar. E até quando, Camila? Até quando não houver mais resistência, ou até quando eu materializar isso. E aí eu posso olhar para outra meta, e aí eu posso focar em outra meta. Certo, minha gente? Vamos caminhar. Quero falar tudo para vocês hoje. Não quero deixar nada para a próxima quinta, tô aqui de novo. Segunda eu vou fazer uma live mais complexa, minha gente, se preparem lá no YouTube, de um e-mail que eu recebi de uma pessoa, e eu vou falar então das crenças religiosas e sobre Deus. Então, se preparem para segunda-feira. E na quinta que vem eu tô aqui de novo para mais perguntas e respostas, tá bom? Continuando. Camila, tenho 2 filhos adultos criados da mesma maneira. Vou fazer uma pergunta para vocês já já. Um realiza e consegue praticamente tudo o que almeja, e o outro não consegue se arriscar. Medo, insegurança e fica estagnado. O que a neurociência e a PNL explica em um caso assim? Pergunto para vocês. Prestem bastante atenção, quero resposta aqui de vocês, hein, minha gente? Vocês estão muito quietinhos. Qual é a única coisa que nós temos igual? O que é que os quase 8 bilhões de seres humanos nesse planeta Terra têm igual? Escrevam aqui. Quem já me viu fazendo essa pergunta já sabe a resposta. Coloque aqui para mim, por favor. Qual é a única coisa que nós temos igual? Eu tenho igual ao outro ser humano, que tem igual ao outro ser humano, que tem igual ao outro ser humano. 8 bilhões de seres humanos igual. Muito bem, Paloma! Paloma, perfeito, muito bem, a diferença. As nossas digitais são diferentes, as nossas íris são diferentes. Então, por mais que nós tenhamos, minha gente, por mais que nós tenhamos filhos, gêmeos até, por mais que sejamos pais de várias crianças, de vários filhos, eles são indivíduos únicos, que elaboram de forma diferente. Enquanto uma criança que está fazendo ali uma bagunça com o próprio lanche, 2 estão preparando o lanche, aí vem aquela mãe extremamente estressada por vários motivos e tá tudo certo, porque tem uma consciência ali naquele momento e tá tudo certo, e grita e bate, diz que eles são incompetentes, que eles não prestam para nada, nem para fazer um lanche. As 2, 3, 4, 5, quantas crianças estiverem ali, vão interpretar aquela cena, aquela mãe, de forma diferente. Elas elaboram de forma diferente. Por quê? Porque não são máquinas. Porque são seres humanos que têm um pensar, que têm um emocionalizar, que têm um comunicar e que têm um se comportar de forma diferente. Por mais que seja o mesmo contexto e por mais que seja um choque emocional para muitas delas, mesmo assim, elas podem elaborar, elas podem lidar de forma diferente, somente por isso, tá bom? Senão seria máquina, né? Senão não seríamos nós, nesse ser complexo que somos. Vamos lá. Há 5 anos venho enfrentando o problema. Vamos falar de relacionamentos agora, minha gente. Há 5 anos venho enfrentando problemas com relacionamentos que não dão certo. Essa pergunta não acaba aí, ela continua e eu quero começar a fazer algumas reflexões, não só para você que me trouxe essa pergunta, mas também para você que está aqui, que de alguma maneira está conectado. O quanto você acredita na sua capacidade? O quanto você acredita ser merecedor de ter um relacionamento amoroso? O quanto você se posiciona dizendo sim quando você quer dizer sim, dizendo não quando você quer dizer não? O quanto você faz com que o outro preencha algo que só pode ser preenchido por você? O quanto verdadeiramente você quer um relacionamento? Continuando. Isso está me deixando ser uma pessoa amarga, desmotivada e sem futuro. Outra pergunta. O quanto você se dá prazer? O quanto você faz ou já fez
Porque quando eu faço essa pergunta em alguns momentos de atendimento, a pessoa, mas eu não sei o que me dá prazer. Tá, então vamos resgatar lá no passado. O que você já fez que te trouxe aquela sensação de vida, de eu amo fazer isso, eu quero fazer isso, eu gosto porque isso me faz bem, porque isso me dá prazer. Mesmo que não dê prazer para mais nenhum ser humano, porque somos diferentes, né? Mas isso me dá prazer. Pensa sobre isso. Então, isso tá me deixando ser uma pessoa amarga, desmotivada e sem futuro. Quando eu digo que é o outro que me deixa amarga, que é o outro que me deixa desmotivada, que é o outro que, como é que foi aqui? Sem futuro, o que eu tô entregando pro outro? Aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha vida. E ainda tô, com todo o respeito e amor que eu tenho às perguntas que me são enviadas e a você, respeitando e honrando o que você está fazendo aqui nesse momento comigo, você está se colocando num papel de vítima. Vítima da escolha do outro. E uma vítima não tem, entre aspas, poder de decidir o que te dá prazer. Não tem poder de decidir de falar não. Não tem poder de decidir o que ela gosta e o que ela não gosta. Do que ela quer fazer e do que ela não quer fazer. E a vítima é o oposto da autorresponsabilidade. E a vítima, ela tem uma vibração, uma frequência. Continuando, tenho muito medo dos homens, olha lá, tenho muito medo dos homens em geral. Toda vez que tento, sou decepcionada. Não sei mais o que fazer, Camila. Então vamos lá, o que é que você quer? Você verdadeiramente quer um relacionamento? Muito bem. Quais são as características dessa pessoa que você quer? Escreva essas características. Não é só no mental, no mundo mental, você precisa escrever quais são as características dessa pessoa. Faça uma lista de todas as suas qualidades, o que é que você tem para entregar. Porque qualquer que seja a relação, se eu só tô entregando e não estou recebendo, isso se desequilibra. Me faz, por exemplo, desejar ser preenchida por algo que nunca vai me preencher. O contrário também. Se eu tô só doando, eu falei recebendo ou doando, enfim, se eu tô só entregando e não recebo, desequilibra. Se eu tô só recebendo e não entrego, vocês estão entendendo, né, minha gente? Eu já me confundi aqui. Esse relacionamento precisa ser equilibrado e não só na relação amorosa, em todas as relações. Numa relação profissional, principalmente. Se eu tô só doando, fazendo e não recebo, eu vou somatizar. Posso somatizar em dívida, posso somatizar em doença. Por quê? Eu desequilibrei. Então, o que é que você quer? O quanto você está doando e o quanto você está recebendo. E quando você fala doando, quando eu falo doando, quais são as características, o melhor que você tem para doar? Porque você também vai receber. Porque se não receber, essa relação está desequilibrada. O que de melhor, então, em você pode entregar? E você pode pegar o seguinte: se você quer esse relacionamento amoroso, faça o diagnóstico do seu PEC. O que é que você pensa sobre um relacionamento? O que é que você sente sobre um relacionamento? O que é que você comunica nos bastidores sobre um relacionamento? Como é que você se comporta em relação a um relacionamento? Faça o diagnóstico das suas crenças em relação à relação. E aí comece a aplicar a seguinte técnica, anote aí. Usando o córtex, fazendo uma desestabilização desses pensamentos, dessa comunicação, dessas crenças conscientes. Pega uma frasezinha como você me disse aqui, ó. Toda vez que tento, sou decepcionada. Toda vez que tento, sou decepcionada. Pergunta pra você, isso é verdade? Esse é o The Work, a base do The Work da Byron Katie, que eu sou apaixonada. Isso é verdade? Eu posso ter absoluta certeza de que isso é verdade? Vai se perguntando, vai fazendo perguntas para desestabilizar isso que hoje você acredita de forma consciente. Continue perguntando, como é que eu me sinto quando eu acredito que toda vez que eu tento, eu sou decepcionada? E por último, se pergunte, como é que eu seria se eu não acreditasse nessa crença? Se eu não acreditasse mais nesse pensamento? Vai se questionando. Vai dando esses novos comandos para que o seu cérebro comece a abrir novas caixinhas, novas gavetas, para que você não acredite só nesse pensamento.
E por último, minha gente, olha só. Conheci você, Camila, através do meu ex. Ele me pediu um tempo, depois terminamos. Ah, meu Deus. Bom, eu acredito que essa pessoa não criou uma neuroassociação entre Camila e término de um relacionamento. Eu acredito, porque senão ela não teria me escrito, né? Senão ela não teria me pedido ajuda. Mas isso pode acontecer, e eu vou contar aqui rapidinho pra vocês o que aconteceu ontem com meu filho. Ontem meu filho estava jogando videogame, e aí eu parei um pouco mais cedo de trabalho ontem para vê-lo jogar videogame. E aí ele me disse o seguinte: mãe, toda vez que eu coloco aqui a tela para gravar, eu perco. Ah, minha gente. Daí ali já me deu um sinalzinho de fumaça, né? Então o que ele estava associando? Jogo, gravação e perda, certo? Muito bem, fiquei ali do ladinho dele e fui fazendo perguntas para ele. E eu falei, filho, percebe que aqui tem uma associação já? Você associou gravação, jogo e perda. Isso é uma crença. E uma crença que está te limitando a gravar e conseguir ganhar. Porque essa era a meta dele. E aí eu fiquei do lado dele. E eu fui percebendo, minha gente, que ele já tinha criado associação e mais do que criado associação, ele sentia. E quando ele ia começar a gravar, ia começar a jogar o que já estava gravando, ele focava na perda. Olha só, presta bastante atenção. Ele focava o seguinte: vou perder, mãe. Quer ver só? Vai vendo, olha como eu vou perder. Olha isso aqui, amor. Mãe, de novo eu vou perder. O foco dele estava na perda. E quando eu começo a criar essas associações, e isso vem muitas vezes por um choque emocional ou por uma repetição, eu começo a ter então os mesmos resultados. Aham! Eu tenho uma crença, isso em forma de pensamento é um comando poderoso, que me gera muitas vezes um sentimento que me faz ter o mesmo resultado. Compreenderam isso? Essa pessoa que me escreveu pode ter criado a associação da Camila com o término de relacionamento. O que normalmente acontece quando alguém começa um processo de autoconhecimento? Fabi tá aí, pode dizer isso, né? E todos vocês que estão nesse processo de autoconhecimento. Muitas coisas, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. Muitas coisas, muitas pessoas do nosso passado podem surgir no presente. Muitas pessoas do presente podem se distanciar. E nesse caso, o que pode ter acontecido, diante desse movimento de autoconhecimento, é de uma reclusão, de uma introspecção, de um querer pensar mais, pensar de forma diferente. Não tem a ver com a pessoa que me escreveu, compreende isso? Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, com o meu processo. Agora, quando eu trago para o meu passado alguém no presente, ou afasto alguém do meu presente para longe, isso tem a ver com vibração. Tem a ver com ressonância, tem a ver com crenças, tem a ver com aquilo que nesse momento me conecta com o outro. E presta bastante atenção, e é nesse momento que você que me escreveu, eu nem terminei de ler aqui ainda, é neste momento que você tem que se amar. Se essa pessoa está se amando, nessa introspecção, nesse autoconhecimento, você precisa se amar. Você precisa fazer aquilo que te dá prazer. Você precisa se distanciar um pouco e também fazer um processo de autoconhecimento. Você não tem que ficar, por exemplo, desesperada para ter algo, porque isso é uma dominação. Muitas vezes isso é um processo de prender o outro e que você afasta esse outro. Então, continuando. Eu não consigo, olha o que ela me escreve, eu não consigo parar de pensar e me boicotar. Primeiro, não consigo e esquece essa frase. Tome consciência de quantas vezes você diz que não consegue no seu dia a dia. Não só em relação à relação, mas também a tudo. Então, nesse momento, quando você traz consciência o não consigo, que é um comando poderoso, você já precisa bloquear isso, tá bom? Bom, eu não consigo parar de pensar e me boicotar. Estou sofrendo muito. Terminamos sem briga. Ele simplesmente disse precisar rever. Não consigo aceitar. Presta bastante atenção nisso também. Você já percebeu
que o movimento, por mais clichê que isso pareça, por mais que eu já repeti e vou repetir a vida inteira, não é de fora para dentro. Aquilo que eu sinto, porque eu tenho crenças em relação a mim, em relação ao outro, em relação ao que ele me disse. Ele me jurou, por exemplo, amor a vida inteira. Mas como é que a gente pode sentir sempre a mesma coisa a vida inteira se nós mudamos o tempo todo? Se nós estamos aqui para evoluirmos ou para nos tomarmos cada vez mais consciência de quem realmente nós somos. Se nós estamos aqui porque a partir de um desejo, a partir de um movimento, eu me movimento para chegar num outro nível de consciência, para evoluir. Todos os seres humanos têm como missão, isso também se repete, a evolução. Haja dor ou haja amor, vai precisar se movimentar para evoluir. Então, não dependa do outro para se sentir. Não dependa do outro para isso. Enquanto você não se preencher, enquanto você não perdoar, por exemplo, se precisar perdoar, enquanto você não fizer o que te dá prazer, enquanto você não te der ou não der comando, se respeitando aquilo que é importante para você, o outro vai se aproximar e vai embora. Porque não tem troca, não tem preenchimento. Ou então o que ficar vai ser aquele que ressoa com o que você vibra. Eu sei que dói isso, minha gente. Mas não tem jeito, existe uma lei. A lei da vibração, abaixo dela a lei da vibração, não tem jeito, tá tudo vibrando, tudo tá em movimento. E a lei da atração, que muita gente tem repulsa, mas ela tá aí. Assim como a lei da gravidade. Não dá para eu me jogar da sacada agora. Alguma coisa vai acontecer, né? Então, ela existe. O que é que você está emanando? É o que você vai trazer para sua realidade. E o sofrimento tá onde, Camila? Olha o que ela diz. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Onde está o sofrimento? O sofrimento está no não aceitar. Quando eu brigo com o que se apresenta, ai Camila, lá vem você com essa história. O que o ego precisa? E todos nós temos, tá tudo certo. A gente tem uma capinha que encobre a nossa essência divina. Você pode acreditar ou não, mas o seu movimento vai ser chegar lá nesse cerne. Esse movimento de evolução é pra gente chegar nesse cerne. E essa capinha chamada ego, que me separa do outro, ele não quer perder. Ele não quer largar o osso. Ele não quer aceitar o que se apresenta. E onde é que está o sofrimento? Quando eu resisto. Não posso sentir isso. Não posso perder essa pessoa. Não posso perder o emprego. Não posso XPTO. Quem não pode? O ego. E quando o ego não pode, o que acontece? Você sofre. Porque você não aceita. E é só no momento em que eu aceito o que se apresenta é que eu começo num processo de equilíbrio mental e emocional, poder pensar em soluções, até com as minhas próprias emoções. É nesse momento que eu começo a perceber oportunidades. Nada, anote aí, descrençante, nada, absolutamente nada. Essa é uma fala de Neville Goddard e da Esther também. Nada é mais importante do que o seu sentimento. Só que quando você não está vibrando, quando você não está num sentimento legal, não é para você reprimir e jogar para a sombra. É para você abrir, é para você olhar. É como uma ferida mesmo. Você vai doer. Você vai ter que ali desinfectar, passar um remedinho. Vai ter que olhar. E é isso que o descrençar é. Ele não é superficial e dói. Mas dói. Dói pra caramba muitas vezes. Pra quê? Para que você não repita os padrões do passado. Para que você continue evoluindo. Para que você não dê 2 passos para frente e 20 para trás. Para que você tome consciência de que tem sombra que precisa de luz. Para que você não precise do outro para te preencher. Para que você seja capaz de se preencher. Para que você não precise de dependência. Nem dependência emocional de ninguém, nem da Camila, nem de alimento, nem de nada. E só um processo de consciência através dessa reprogramação é que te traz essa possibilidade de escolher, porque se você não quiser, tá tudo certo. Cada um tem um processo. Eu tive o meu, o outro tem o dele. Todas as pessoas têm um processo porque tem livre-arbítrio. Nos foi dado isso.
Então, continuando. O não consigo aceitar é uma baita resistência. Então, eu preciso olhar para esse término de relacionamento sem fazer a seguinte pergunta que pode trazer culpa, o que nós falamos lá no comecinho, que é o seguinte: por que ele me deixou? Ou por que eu fiz algo com todo respeito, tá, minha gente? Mas isso acontece. Por que eu fiz o que fiz? Por que eu não dei o amor que eu precisava ou que ele precisava? Essas perguntas só enfraquecem o ser humano. Então, primeiro eu aceito. Primeiro, também junto, eu preciso me amar. Como é que eu me amo, Camila? Fazendo aquilo que te dá prazer. Se posicionando. Dizendo não quando você não quiser dizer não. Escutando uma música que você ame, que te dá prazer também. Agradecendo a toda essa relação que você teve. Fazendo o diagnóstico, por exemplo, do que é que você pensa, sente, comunica e se comporta em relação com um relacionamento, se você quiser se relacionar, porque você escolhe. E aí você não resista ao que se apresentou. O relacionamento acabou, ok, o que é que eu posso fazer agora? Voltar pra mim, único jeito. Para que você, no amor, porque é a única coisa que existe, minha gente, a gente que vai se condicionando a tudo de diferente, e no amor, a gente volte a vibrar, e talvez vocês se reencontrem, ou talvez não. Talvez você encontre alguém muito melhor, e ele também alguém muito melhor, para ele, para o processo de evolução dele. Então aceite o que se apresenta, agradeça a história de vocês, se permita sentir devasão pela timo. Quando vocês estiverem fazendo esse movimento da timo, vai imaginando que ela está se expandindo, porque tudo é energia. E você vai se sentindo cada vez mais dando vazão e se unificando com tudo que existe. É isso, minha gente. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, acho que vai ter que ser bem rápido, né? Terminei o que eu tinha preparado, as outras perguntas vão ficar para a próxima quinta. Beleza? Tem alguém aqui querendo me fazer pergunta, minha gente? Ju, de nada. Obrigada por você ter estado aqui, tá? A Pri disse, descrençar um divisor de águas, né, Pri? É isso aí. É um processo intenso. Saminha, isso, processo contínuo. Processo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não preciso ser superficial. E olha só, deixa eu terminar com essa frase, minha gente, que isso é importante que vocês saibam, fez a diferença pra mim também. Ah, Camila, não acredito nisso que você vai falar, não. Mas a gente só tem os desafios na nossa vida que a gente consegue enfrentar. A gente não teria esses desafios que a gente tem, que às vezes dói tanto, 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 que a gente parece que vai faltar o ar. Mas se você tá vivo, isso é a garantia de que você dá conta. Isso é a garantia de que você consegue enfrentar, que você consegue ultrapassar. E muitas vezes o que está doendo é o seu grande propósito de alma, dessa existência. Certo, minha gente? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Cá, sono muito pesado durante a leitura pode ser um sinal de crença de resistência a um determinado conteúdo? Pode. Xeninha, por que pode ser resistência? Porque você não está acostumada com esse conteúdo. Porque vai gerar uma evolução. Porque você vai crescer, vai ter sucesso. Porque muitas vezes é só o primeiro estímulo. E por repetição, mas observa o seu sentir, tem que ter um desejo ardente e continuar essa leitura, tá bom? Às vezes você tem que trocar de livro ou trocar de curso e voltar nele. Não é para desistir, é para ele falar assim, ó, precisa continuar em algum momento. Não deixe de fazer, não deixe de ler. Mas saiba que essa resistência é um alerta da mente inconsciente dizendo o seguinte, não reconheço, ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai expandir. É o poder do agora? Continua. Faz o seguinte, ó, quando a resistência estiver braba, mesmo quando ela estiver braba, faz o mesmo ritual. Abre o livro na página que você parou, deixa tudo organizadinho no espaço, não vá fazer a leitura desse tipo de livro quando tem resistência, deitada com pijama. Centra e começa a leitura. Uma página é mais que zero. E aí quem está no comando não é a resistência, é a sua essência. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O poder do agora é tipo a Bíblia. É, né, Fabi? Quem ainda não fez o descrençar, faça sem dúvida, pois é tudo de bom. Coisa linda, Saminha. Minha gente, tá acabando o nosso tempo aqui.
Segunda-feira, uma live sobre Deus e as crenças religiosas. O Lauro não quer que eu faça essa live, mas eu vou fazer. E quinta-feira, tô aqui de volta para nossa crença não, nossa live de perguntas e respostas. Dia 6 ao dia 9, maratona. Beijo, minha gente. Gratidão. Muito obrigada. Beijo.